E é muito bom estar com vocês hoje à noite. Eu sei que Deus está agindo aqui. Até tem algumas noites onde eu falei semana passada, onde você consegue até perceber a presença do Espírito Santo, né? E é muito, muito lindo isso. Então, a gente está no lugar certo hoje à noite. E eu quero te lembrar também, enquanto as crianças estão saindo aqui, eu quero te lembrar também que nós estamos cumprindo um propósito hoje à noite, que é de glorificar nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós estamos aqui. Não simplesmente porque a gente quer comunhão, enquanto isso é importante, mas a missão da nossa igreja é exaltar Cristo acima de tudo. E não há nada mais importante para nós e para nossa igreja a ver Cristo exaltado entre nós e em que nós fazemos. Portanto, para aqueles de vocês que talvez estejam aqui hoje à noite, eu quero te encorajar a saber isso, a entender que nossa igreja existe simplesmente para exaltar Cristo acima de tudo. Amém? E ao longo das últimas semanas, a gente tem meditado nas 7 declarações eu sou de Jesus no Evangelho de João. E Jesus, ele não foi tímido em proclamar que ele era e é o Filho de Deus e o Salvador do mundo. E essas 7 declarações, essas 7 afirmações sobre si mesmo, nos dizem muito sobre quem ele é e o que ele veio fazer. Então, hoje à noite a gente vai analisar isso um pouco mais. Mas vamos dar uma olhada nessas 7 afirmações de Jesus em João. Vamos ler isso juntos. Primeiro, eu sou a luz do mundo, porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E hoje a gente vai estudar que ele é também a videira verdadeira. Vamos fazer isso mais uma vez. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E também ele é a videira verdadeira. Na semana passada, nós olhamos para essa afirmação de Jesus, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós falamos sobre como o mundo oferece muitas filosofias diferentes sobre a verdade, mas, no entanto, sem Jesus, nós simplesmente não temos verdade nem direção com as nossas vidas. E essa semana a gente vai analisar essa última afirmação de Jesus, que ele é a videira verdadeira. Então vamos ficar em pé enquanto nós estamos lendo a palavra de Deus hoje à noite em João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai, o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E tudo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Permanecem em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo, queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. A palavra de Deus hoje à noite. Amém? Vocês podem sentar. Agora, olhe aqui para o versículo 1 aqui. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Agora, nós estamos falando sobre Jesus sendo a videira, mas muitas vezes nós ignoramos a segunda parte, então eu quero começar por aí, que diz que o pai é o agricultor. Agora, como eu falei semana passada, eu cresci numa pequena fazenda. Falei isso várias vezes aqui, então
Me perdoe se fica um pouco chato essas histórias, mas realmente faz sentido no contexto que a gente vai falar sobre hoje à noite. Eu cresci nessa pequena fazenda e minha mãe e meu pai decidiram ter essa fazenda para nos dar responsabilidade. Para eu, minhas irmãos, né? E não era apenas animais nessa fazenda. Havia também um jardim. Alguns de vocês já têm um jardim? Alguém aqui tem um jardim? Talvez algumas pessoas assim, ok, talvez 4 jardins. Você já estava morando na cidade, eu entendo, tudo bem. É meio difícil até encontrar aqui na cidade um jardim. Nós tínhamos um jardim, mais ou menos. Se você quiser chamar, ok, eu tinha um jardim. O problema era o seguinte, nem minha mãe, nem meu pai também eram grandes jardineiros. Eu certamente não era também. O jardim sempre parecia ser uma grande bagunça que a gente teve. Para ser honesto, a gente estava muito ocupado com a escola. Meu pai ele era um técnico de futebol americano, outras coisas. Ele estava muito ocupado com essas coisas, ensinando. Ele era professor, minha mãe, cuidando das crianças. A gente não tinha tanto tempo. A gente tinha essa fazenda também, então a gente estava meio trabalhando muito com os animais. A gente não tinha tempo para o jardim. Assim, o jardim sempre ficava meio em segundo plano, ok? Não recebia muito atenção. Naqueles dias, morando numa cidade pequenininha, lá numa área rural, o que aconteceu? Em sua cidade pequena, você gostava de convidar as pessoas sobre sua casa e deixar eles explorarem o seu jardim também. Então você mostraria o seu jardim como uma coisa que você teria orgulho naquela coisa. No nosso caso, eu nunca mostrava a ninguém o nosso jardim porque era uma vergonha horrível. No entanto, no início da estação, né, porque lá tem estações, nós sempre pensamos que este ano ia ser diferente. Este ano, esse jardim vai ser fantástico este ano. Vai ser incrível. E toda a nossa família vai ser capaz de comer durante todo o inverno do que foi produzido a partir do nosso jardim. E nós tínhamos amigos que tinham jardins impressionantes e nós queríamos ter isso também. Você pode chamar isso de um jardim de inveja. Então nós plantamos sementes de cenoura, ervilhas, feijões, tomates, pimentão, várias coisas. Até plantamos vegetais exóticos, né? E eu não sei o que deu errado, mas cada ano foi a mesma coisa. Sempre era a mesma coisa. No curso de apenas algumas semanas, a gente já estava vendo que a gente tinha muitos espinhos e cardos e bichinhos e ervas daninhas sufocando literalmente as nossas plantas. Estávamos vendo mosquitos, né? Nelas, tínhamos que tentar limpar o jardim. Mas apesar de todos os nossos esforços, as ervas daninhas, os insetos sempre voltaram, sufocando as plantas, os insetos comendo as nossas plantas, e assim, depois de várias semanas, nós simplesmente deixamos para lá. Ok, nós perdemos. Reconhecemos que não vai dar certo. Falha reconhecida. E eventualmente, no fim dessa temporada, algumas das plantas sobreviveram e deu algumas frutas e legumes feios. Para ser honesto, aquela cenoura que vai... aquela pimentão que não cresceu, né? Alguma coisa que não... Foi meio assim. Mas algumas sobreviveram, mas somente pela graça de Deus. Agora, aqui é coisa sobre jardinagem. Um bom jardim requer um jardineiro especialista. Pense nisso. O que acontece quando você vê um jardim que é bem conservado? Você vê a ordem, a beleza, como as coisas foram plantadas perfeitas. Eu estava em Petrópolis esse fim de semana, a gente celebrou o aniversário da Olivia, passando 2 dias lá em Petrópolis. Foi muito legal, porque eu não conhecia muito Petrópolis. A gente viu todas essas coisas assim, entendeu? Essas fazendinhas com todas essas plantas, esses jardins.
bem conservados. E quando você vê essas coisas, com essa beleza, você sabe que há um bom jardineiro lá. Você vai elogiar as plantas? Claro que não. Você vai elogiar quem? O jardineiro. Porque você sabe que isso não acontece por si só. Jardins não crescem sozinhos. Eles carregam espinhos e cardos e ervas daninhas e eles podem se tornar uma bagunça, como foi no caso da minha família. Mas se a mão do jardineiro está envolvida, se ele estiver semeando a semente, plantando, podando, regando, haverá alguma coisa bonita no fim. E sabe alguma coisa? Com Deus, como o jardineiro das nossas vidas, com Deus como o encarregado das vinhas, Ele sempre vai fazer a história das nossas vidas em alguma coisa bonita. Ele sempre vai fazer isso. Então, esse é o nosso ponto de partida hoje à noite. Você quer ver alguma coisa bonita acontecer com a sua vida? Presta atenção a esta passagem. Então, deixe-me compartilhar um pouco sobre o contexto aqui. Lembra o que a gente estudou na semana passada? Jesus estava no cenáculo, falando com os discípulos lá, confortando eles, e ele falou o quê? Não deixe seus corações serem incomodados. Que eles estavam preocupados, ansiosos. Jesus confortou eles dizendo que um dia eles estariam com ele no céu, né? Agora, pelo que nós entendemos, Jesus deixou essa upper room, a gente chama em inglês, essa cenáculo, sala de cima, e nós estudamos, e nós não estamos exatamente certos de onde os discípulos estão nesse momento, quando Jesus fala sobre a videira. Mas é possível que eles estejam no caminho para o jardim de Getsemane. Getsemane, né? Obrigado. Palavra difícil. A maioria dos comentaristas acreditam que tudo escrito entre capítulo 15 e 16 de João foi falado nesse caminho, o Monte das Oliveiras. Então, nesse caminho, entre o quarto superior e esse jardim do Getsemane, blá blá blá, é onde Jesus estava com os discípulos. Por que isso é importante? Porque há vinhas ao redor. E a vinha é um tipo de jardim, né? Na verdade, um tipo de jardim muito difícil até tratar. Muito difícil de cuidar. Mais difícil do que um jardim que eu tinha lá na minha terra. Mas imagine que os discípulos e Jesus estão andando juntos, caminhando juntos, vendo as vinhas e olivais. E Jesus faz essa proclamação naquele momento, andando para lá: eu sou a videira verdadeira. Agora, nesses tempos, os judeus eram muito familiarizados com o cultivo de vinhas e com fazer vinho. A água era alguma coisa muito preciosa naquela época, e o vinho, especialmente no Oriente Médio, né? E o vinho era, na verdade, uma necessidade e não um luxo. E alguns de vocês estão pensando: isso é incrível, há um vinho. Relaxa, ok? Tudo bem. Então, o que significa vinho nas Escrituras? A gente falou um pouquinho sobre isso quando a gente estava no nosso retiro, que eu preguei sobre essa passagem. Só que hoje a pregação é completamente diferente, mas a mesma passagem. Então, o que significa vinho nessas Escrituras? Deixe-me explicar. Em toda a Escritura, os profetas usaram o conceito de transbordar cubas de vinho como descrevendo a bênção de Deus sobre um povo. E quando o vinho era escasso, era evidência da disciplina de Deus sobre o seu povo, e o lagar foi um símbolo de julgamento. Então, nessas comparações proféticas de Deus, ou do Deus, com uma vinha, tem a ver com desobediência e infidelidade. Ok? Está falando sobre o povo de Deus, desobediência e infidelidade. Vemos isso em Isaías 57.
Ezequiel 15, onde o profeta declara que Jerusalém é uma vinha inútil que só podia servir para ser usada para lenha. E Deus vai julgar o seu povo que não vive em retidão. Então, assim, isso é importante. O conceito da vinha, em toda a Escritura, se refere a toda a nação de Israel. Está comigo? E posteriormente ao próprio Jesus Cristo. Assim como Jesus é o verdadeiro pão, como nós lemos em João 6, também Ele é a videira verdadeira, que significa que Ele é a fonte original de toda a provisão. Inclusive, se você pensar sobre Santa Ceia, o que nós temos? Nós temos pão e nós temos vinho. Aqui nós não temos tão vinho, mas em princípio representando o sangue de Cristo, né? E o corpo de Cristo. Bom, então aqui está o ponto. Jesus está fazendo uma afirmação usada aqui no versículo 1, que Ele é a videira. E Ele está dizendo uma coisa muito importante. Ele está dizendo, eu sou o verdadeiro Israel. Eu sou o verdadeiro servo de Deus. Eu sou o único que será capaz de satisfazer a ira de Deus sobre o seu povo por causa do seu pecado. Faz sentido? Jesus não está apenas fazendo uma declaração assim, sobre como nós precisamos viver nele, enquanto isso é super importante. Ele está proclamando que Ele é a resposta perfeita em nosso nome. Ele está satisfazendo alguma coisa, né? Isso é muito importante entender isso. Então, quando Ele diz, eu sou a videira verdadeira, Ele está dizendo, eu estou fazendo o que você não pode fazer, eu estou sendo o que você não é capaz de ser. Essa percepção é importante para um povo como nós, que nunca foi capaz de cuidar dos nossos próprios jardins. Que muitas vezes a gente tenta fazer isso. Muito menos os nossos próprios vinhedos. Precisamos de um verdadeiro jardineiro, precisamos de uma videira verdadeira. E Jesus está dizendo, eu sou quem você nunca pode ser, nunca será capaz de ser, e não tem problema. Não tem problema, porque eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu sou a videira verdadeira. Assim, num sentido, Jesus se adentrando nas situações movimentadas das nossas vidas. Talvez você está se sentindo assim hoje à noite. E realmente realmente a hora de você permitir que Jesus tome conta de você como um ramo. E para o Pai, o jardineiro, ser o autor de sua história. De qualquer forma, Ele vai ser. Mas esta é a maneira que Jesus nos responde. Então, para todos nós que estamos estressados, ansiosos, desgastados, preocupados, com medo hoje à noite, aqui está o que Ele diz. Eu tenho isto. Pare de lutar. Pare de se estressar. Pare de ficar ansioso. Para com tudo isso e confie que eu tenho a sua vida sob controle. Porque eu estou fazendo o que você não pode fazer. Eu estou sendo o que você nunca será capaz de ser. Graças a Deus. Porque Ele é a videira verdadeira. Amém? Isso deve nos trazer uma grande liberdade. Talvez você hoje à noite está precisando de liberdade. Estar na vinha e permanecer na videira não é apenas lembrar que Ele é a fonte, mas também é sobre o fato de que podemos descansar em Cristo totalmente, especialmente nos momentos difíceis das nossas vidas. E alguns de vocês precisam descansar hoje à noite. Você está passando por dificuldade e Jesus está dizendo a você hoje à noite, relaxe, eu posso fazer isso. Permanece em mim. Jesus está fazendo uma declaração do Evangelho incrível. Eu sei que você não é capaz de ser produtivo de uma forma que vai agradar a Deus, mas eu consigo. Eu consigo fazer isso na sua parte. Eu sou a videira verdadeira.
Assim como só Jesus pode fazer, Jesus resgata essa aparência de julgamento e fracasso, e Ele redime isso. Agora, se a gente volta para o texto em Ezequiel 15, nós vemos que o ramo de uma vinha só é bom para duas coisas. Só é útil para duas coisas: para fruta ou para combustível. Tanto para produzir ou para queimar. Ninguém pode fabricar frutas. Fruta vem da vida. E o que é um elemento de fruta, né? Sempre tem sementes. Sempre tem sementes nele para dar mais frutas, para reproduzir. Como ramos na videira que recebem a vida de Cristo, nós damos frutos para a glória dele. Se não estamos a dar frutos para a sua glória, nós não estamos cumprindo o nosso propósito na terra. E nós realmente estamos vivos, né? Estamos perdendo, na verdade, perdendo nossas vidas em vez de investir em coisas eternas. Veja o versículo 5. Se permanecerdes em mim e eu em vocês, isso dá muito fruto. Mas sem mim, nada podeis fazer. Nada. Então, o que significa para nós dar muito fruto? O que isso significa? Primeiro, a gente deve levar pessoas a Cristo. A gente deve falar sobre Cristo. Não simplesmente achar que as pessoas sempre vão nos perguntar. Mas a gente deve levar as pessoas a Cristo, convidar pessoas para a igreja, convidar as pessoas para estudar a Bíblia com eles. Em segundo lugar, devemos crescer em santidade pessoal. A nossa igreja e as nossas vidas devem ser um testemunho para o mundo ao nosso redor. Em terceiro lugar, a gente deve demonstrar o fruto do Espírito em nossas vidas, que é amor, alegria, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, autocontrole. Eu quero que a nossa igreja seja um lugar onde dá muito fruto para a glória de Deus. E nosso trabalho é ser fiel e deixar que o Pai nos faça produzir fruto. Porque esse é o papel dele. Ele é o jardineiro no final do dia. Alguns de nós vão ver muitos frutos em nossas vidas, um monte de frutos e outros menos, mas tudo bem, porque ele é a pessoa que vai cuidar disso. A gente não pode fabricar frutas. Em muitas igrejas evangélicas hoje em dia, há muita pressão para ver frutos sem reconhecer o papel do Pai do processo. Eu não sei se você já foi parte de uma igreja onde o líder perguntou o seguinte: houve algum resultado ontem à noite? Irmão, o diácono, Eliandro, houve alguma coisa ontem à noite que aconteceu? Algum resultado? Algum foi salvo? Algum batismo? Alguém falou em línguas? Alguém foi curado? Alguém experimentou libertação? Eu não estou dizendo que essas perguntas são completamente erradas, mas cuidado com os resultados sendo a coisa de primeira importância. Porque qualquer um pode produzir resultados se eles tentaram o suficiente. A gente sabe, nós podemos manipular também pessoas para produzir resultados. Até pessoas espiritualmente mortas podem produzir resultados. Mas produzir frutos de verdade, no entanto, leva muito mais tempo e requer muito mais compromisso. Exige uma série de fatores, alguns dos quais estão no nosso controle, outros que estão completamente fora do nosso controle. E esse é o desafio, às vezes, para nós, na liderança de uma igreja, de um ministério. Por exemplo, dar frutos num jardim requer várias coisas: bom solo, sol, chuva, o jardineiro especialista. Quanto mais estamos enraizadas, né?
Quanto nós estamos enraizados em Jesus e seu amor, mais o solo perfeito para a produção de frutas. E a Bíblia diz que Deus é o nosso jardineiro. E Ele e o Filho trabalham em conjunto para nos permitir dar os seus frutos da mesma forma que Jesus e Deus, o Pai, produziram frutos enquanto eles estavam na terra juntos. Faz sentido? Ele está fazendo isso conosco. Da mesma forma que Deus, o Pai, fez isso com Cristo na terra, Ele está fazendo isso conosco, nós e o Espírito Santo que está dentro de cada um de nós, o mesmo Espírito que deu o poder de Cristo ser ressuscitado, vive em cada um de nós que tem um relacionamento com Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. De verdade. Ele é nosso jardineiro. Não se esqueça que sem Jesus, nada podemos fazer. Ok? Isso é parte dessa passagem também. Nada. Todo mundo fala nada. Nada. Mais uma vez. Que sotaque bonito. Uma vez que Jesus é a videira, uma vez que Jesus é o que nós não podemos ser, não importa o quanto nos esforçamos, o quanto nós trabalhamos, ou quão duro nós tentamos ser elevados moralmente, ou na posição vertical e ser boas pessoas, ou qualquer coisa, vamos ficar aquém. Uma vez após outra vez, né? E esse vai ser nossa história de uma vida sem Jesus. A gente precisa de Jesus. Não tem como isso acontecer sem Jesus. E infelizmente, alguns simplesmente não vão permanecer. Alguns não vão permanecer. Vão dar a aparência, mas não perseverar. Judas foi um deles. Ele foi chamado por Jesus, viveu com Jesus, ministrou de um lugar para outro, se disfarçou como um homem convertido, mas não estava anexado pela fé à videira. Por seguinte, ele foi cortado e jogado fora. Como diz a Bíblia, a Bíblia falou o seguinte: saíram de nós. Acho que a gente tem isso aqui, Renan. Saíram de nós, mas eles realmente não eram de nós, porque se fossem, teriam permanecido conosco, mas o seu curso mostrou que nenhum deles pertencia a nós. E Judas, ele deu a impressão de que ele era um verdadeiro crente em Cristo. Parecia bom, ele cuidava das finanças dos discípulos, né? Bem como as suas necessidades práticas. No entanto, a maldição do pacto estava sobre ele, né? Nós lembramos em Mateus 26 que só o lugar na Bíblia que eu acho que usa essa terminologia, essa frase, sobre Judas, teria sido melhor para ele se ele não tivesse nascido. Alguns de nós talvez não sentimos longe de ser alguém como Jesus. Talvez você não se sente assim, mas Ele está diante de cada um de nós como um aviso. Embora não seja possível para nós sermos verdadeiramente convertidos e em seguida, na verdade, perder nossa salvação, pelo menos a minha leitura nas Escrituras. Essa é a minha leitura das Escrituras. É possível para alguém ser aparentemente convertido, enquanto na verdade ele está perdido. Concorda comigo? Então essas indicações externas que você vai ver das pessoas em uma igreja que não são suficientes. Podemos realmente ser estranhos à graça de Deus. Podemos até parecer como ramos na videira, mas se não estamos espiritualmente unidos a Cristo, nossa conexão com a sua igreja não representa nada. Não representa nada. Porque, na verdade, essa escritura aqui é muito sobre essa ideia de união com Cristo. União em Cristo. Que é um conceito bem
bem importante para a vida cristã. Se você quiser, eu posso recomendar até alguns livros associados com essa ideia de o que nós temos em Cristo. Porque nós temos muitas coisas em Cristo. Qual é a lição aqui então? Nunca devemos supor que uma pessoa é um cristão só porque ela está envolvida na igreja. Eu já levei pessoas a Cristo que estavam na igreja por anos. Que não sabiam. Um dia, de repente, eu estava aqui todos esses anos, mas eu acho que o relacionamento que eu tenho com Cristo não é real. Pode orar por mim? Preciso ser batizado? Jesus nos adverte severamente que muitos verão a Ele no último dia dizendo o quê? Dizendo o quê? Senhor, Senhor. Senhor, Senhor. Não profetizamos nós em Teu nome. Expulsamos demônios em Teu nome. Fazemos milagres em Seu nome. E o que Jesus diz? Pode ir para essa slide aqui. O que Jesus diz? Ele não diz em resposta, é assim mesmo. Não, desculpa. Ele não falou o seguinte, ele não falou, não é verdade. Ele não falou assim mesmo também. Ele não falou nada, ele não contradiz a eles. Ele falou o seguinte, nunca vos conheci. Afasta de mim, vós que praticais a iniquidade. Devemos ter certeza de que estamos na videira, dando frutos para a glória de nosso Pai. Amém? Aqui está a minha pergunta para nós hoje à noite. Você está realmente na vinha? Você está realmente na vinha? Você realmente conhece Jesus Cristo? Você está movendo como um cristão? Porque Jesus morreu na cruz por você. E Ele está pronto para você venha a Ele e permaneça nele. E aqui está a parte para mim que é surpreendente. Pensa na história do meu jardim por um momento que eu compartilhei no iniciozinho. Com Deus como o jardineiro das nossas vidas, com Deus como o cuidador das vinhas, inclusive, Ele sempre vai fazer história das nossas vidas em alguma coisa bonita, algo bonito, porque nós estamos em união com Cristo. Porque no final dos meus dias, eu quero dizer o seguinte, eu quero dizer que Deus me usou para fazer algo bonito. Eu não quero apenas produzir belos frutos. Eu quero que as pessoas glorifiquem a pessoa que fez tudo isso acontecer. Isso não vai acontecer se a minha vida se parece como um monte de ervas daninhas, espinhos, algum tipo de extensão do deserto. Precisamos ser uma parte de um jardim regado à igreja. Você sabe, tanto Jeremias quanto Isaías descrevem o povo de Deus como um jardim regado. E que aqueles no jardim têm uma vida santa. Uma vida santa. Uma vida que não tem medo de ir contra a corrente. Uma vida que não está presa nas trivialidades de nossos dias. Entrando em todas as discussões, todas as coisas inúteis. Uma vida que tenha encontrado algo que vale a pena viver. Uma vida que tenha encontrado algo que vale a pena morrer. Você já encontrou esse tipo de vida? É encontrado em Jesus Cristo, porque quando você tem essa vida, você vai começar a produzir muito fruto, que você sabe que o mão do jardineiro esteve envolvida em cada passo. Aqui está o desafio para nós que andamos com Jesus por muitos anos. Dar frutos. Esse é o nosso desafio. Alguns de vocês, me perdoem,
não tem muito fruto nas suas vidas. E eu tenho épocas, estações da minha vida também, onde não tenho tanto fruto. E Deus está dizendo, e aceita essa palavra de uma forma aceita a minha palavra não como uma crítica, mas simplesmente alguma coisa que a gente deve considerar. Apesar de toda a sua atividade religiosa, você não tem tanto fruto. E Deus está dizendo o seguinte, Deus está dizendo, é hora de você dar mais fruto. É hora de parar de comer leite, beber leite. Desculpa. É hora de sua vida ser mais focada em coisas celestiais do que as coisas terrenas. Porque você sabe que a vida não está para sempre, né? A vida passa rápido. É hora de parar de fingir que você tem tudo certo. Você não tem que ter tudo certo. Lembre-se, Ele é o único que se tornou quem você nunca poderia ser. Você nunca poderia ter se tornado em seu próprio esforço. Eu vou dizer isso mais uma vez, desculpa. Jesus é o único que se tornou quem você nunca poderia ter se tornado em seu próprio esforço. A pergunta permanece, você realmente está vivendo na videira? Ou você é um fraude? Você é uma fraude. Talvez Deus esteja chamando você para fora hoje à noite, dizendo isso. Agora é a hora de permanecer em mim. Não permanecer em suas atividades, ou pensando que sua família vai resolver tudo, ou pensando que se você fizer muita coisa boa para aquela pessoa que você vai ser abençoado. Não, simplesmente permanecendo em Cristo é a coisa mais importante. Não colocando sua esperança nas coisas que você faz, mas colocando a sua esperança em quem Deus é e o que Jesus fez por você na cruz. Amém? Talvez Deus esteja chamando você para fora esta noite dizendo, agora é esta hora de permanecer em mim. Talvez você se sinta como se estivesse sendo podado estes dias. Eu já passei por isso. Por esse tipo de estação. É difícil, mas é um dom do Senhor. Melhor sermos podados do que sermos cortados. Porque Ele está lhe pedindo tudo. Essa coisa interessante sobre o cristianismo. Realmente Ele quer tudo que nós temos. Tem que enxergar tudo. E não é só R$5. Quando a gente, não estou falando financeiramente, mas está me entendendo a analogia aqui. É toda a sua vida. É difícil, mas é um dom do Senhor. Essa capacidade que nós temos de dar todas as nossas vidas a Ele. Para que a gente possa entregar as nossas vidas, nossos sonhos, as nossas histórias. Porque no fim das contas, Ele consegue fazer isso. Ele consegue fazer o que nós precisamos. Ele realmente faz. Ele foi à cruz por você e por mim, graças a Deus. Não há necessidade de se estressar demais. Há apenas a necessidade de adorar, de lançar suas ansiedades sobre Ele e permaneça na videira, permaneça em Cristo. Amém? Porque Ele é a videira verdadeira. Eu estou querendo mais. Eu estou querendo cada vez mais permanecer em Cristo. Eu não sei sobre você, eu espero que isso seja sua esperança também. Nós, como igreja, a gente quer crescer nisso, aprofundar nosso entendimento do Senhor. E a gente vai ver o fruto, a gente vai ver o crescimento, tanto no medical como no espiritual, em nossas vidas. E também na nossa igreja. Amém? Vamos ficar em pé, vamos continuar a louvar nosso Senhor.
Vamos orar. Deus, Tu és a videira verdadeira. Pedimos hoje à noite, Senhor, que a gente pode aprofundar nosso entendimento disso, Senhor, que nós podemos ser um povo que está completamente aberto ao Senhor, seus propósitos para as nossas vidas. Como nós, em alguns casos, não temos produzido, não temos, na verdade, vendo muito fruto de nossas vidas ao Senhor, a gente não tem vendo isso, Senhor, nós precisamos ver mais fruto, nós precisamos produzir mais, a gente deve parar de beber leite, a gente deve pensar em coisas celestiais, Senhor, a gente precisa pensar na salvação daquelas pessoas ao nosso redor, a gente precisa pensar em como orar, como interceder pelas pessoas que não conhecem Cristo, pensar em como nós podemos servir na igreja local, pensar em como nós podemos servir a liderança da igreja, servir os membros da igreja, servir as pessoas que estão na necessidade, as pessoas que precisam de Ti, que precisam de uma palavra hoje à noite. Esse papel não pertence só para mim como pastor, Senhor, mas para todos nós aqui que tem um relacionamento genuíno com Cristo. Então, nos ajude hoje, Senhor, amadurecer, crescer espiritualmente e lembrar que nós temos tudo em Ti. Em nome de Jesus. Amém.